E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui e hoje então estudando aí a segunda lei da genética. A segunda lei da genética também é de Mendel, Gregor Mendel, o grande aí pai da genética, né? Johannes Gregor Mendel, para mim o grande gênio aí da biologia. Então veja, a segunda lei de Mendel dá a impressão que a gente sai da primeira lei, né? E tá passando de fase e dá a impressão que, caramba, professor, vai ficar mais difícil. Na verdade, eu vou provar para vocês que a segunda lei, ela tem um macete que a gente pode cortar um caminho que funciona, mas também tem um método de você entender que a segunda lei é, na verdade, 2 vezes a primeira lei. Então eu não preciso ficar preocupado, como que vai fazer, é mais difícil. Inicialmente você vai talvez até achar um pouco mais difícil, ou talvez eu diria que a palavra aqui não é difícil, mas sim mais trabalhoso. Por quê, professor? Porque eu preciso ensinar para você a maneira clássica da segunda lei, para que você possa entender então que existe uma maneira mais simples de resolver, mas para entender essa maneira simples eu preciso dominar a maneira clássica, combinado? Então tenha um pouquinho aí de paciência, prometo para vocês que passando essa forma, né, essa explicação da maneira clássica, existem 2 métodos que funcionam para que você possa então resolver um exercício de maneira um pouco mais tranquila e um pouco mais rápida, né, menos trabalhoso. Segundo a lei de Mendel, nós temos 2 características para ser analisadas simultaneamente. Não sei se você lembra, mas lá na primeira lei de Mendel, a gente analisou se a ervilha, né, se a semente era amarela ou se a semente era verde. Você lembra que as ervilhas elas têm características de tudo ou nada, então a ervilha é amarela ou verde, se a ervilha é lisa ou enrugadinha. Lembra que a palavra enrugada, na verdade, a gente usa o termo rugoso ou rugosa, né? Então, quando eu falar para vocês ervilha rugosa, quer dizer que é uma ervilha enrugadinha. Ou tem uma vagem lisa, ou uma vagem ondulada, ou tem uma planta alta, uma planta baixa. Então, eu tenho várias características que eu posso analisar. E na segunda lei, nós vamos analisar 2 características simultaneamente. Então é isso, professor. Na segunda lei eu analiso 2 características. Sim, na primeira lei você analisou uma característica, se a ervilha era amarela ou verde, e aqui a gente vai analisar 2 características. E perceba que essas 2 características, elas estarão em cromossomos homólogos diferentes. Então veja que eu tenho um cromossomo aqui azul, relacionado ao gene A, um cromossomo vermelho também relacionado ao mesmo gene A, um cromossomo azul relacionado a um outro gene B e um cromossomo vermelho também relacionado ao gene B. Então eu tenho aqui um par de cromossomo homólogo em relação ao gene A, um par de cromossomo homólogo em relação ao gene B. Então eu digo que os caracteres aqui, ou as características, estão em cromossomos homólogos diferentes, certo? Então veja, durante a meiose, o que acontece? A meiose é uma divisão em que você tem lá para a formação de gametas ou formação de esporos. Durante a meiose, o que acontece? Acontece a formação então dos gametas. Na meiose 1, nós separamos os cromossomos homólogos, então um cromossomo A tem que vir para um lado, um outro cromossomo A tem que ir para o outro lado. Um cromossomo B tem que vir para um lado, o outro cromossomo B tem que ir para o outro lado. Então, caso aconteça a meiose do jeito que está, viria o quê? Um cromossomo A e um cromossomo B. Vamos supor que veio o cromossomo A trazendo o Azão e o cromossomo B trazendo o Bzão. Eu formaria um gameta Azão-Bzão. Consequentemente, quem que vai para o outro lado? Azinho-Bzinho, certo? Só que a segunda lei, ela é conhecida como lei da segregação independente, conforme eu escrevi para vocês ali, está na tela. Segregar significa separar, combinado? Então, quando eu falo segregar, significa separar. E essa segregação, ela é independente. Por quê? Esses cromossomos relacionados aqui ao gene A e ao gene B, veja que eles não estão ligados, eles não estão conectados uns aos outros. Como eles não estão ligados, existe a possibilidade de você ter uma combinação diferente. Então, quem me garante que eu não posso ter, de repente, um gameta Azão com Bzinho? Pode ser que o Bzinho venha para cá, junto com o Azão. Consequentemente, quem que vai para o lado de lá? O Azinho com Bzão.
Então veja que eu posso formar 4 gametas. E qual a chance de formação de cada um desses gametas? 25% ou 1/4. Então, conforme eu estou escrevendo para vocês ali na tela, olha só, 25% ou 1/4. Veja só que eu acostumei vocês, né, a utilizar tanto a porcentagem quanto a fração. Isso é importante na genética. Porque às vezes a resposta, o exercício quer a resposta em porcentagem, às vezes quer a resposta em fração. E para você calcular as probabilidades, fica mais fácil também utilizar a fração. Então você já sabe que a segunda lei formam-se 4 gametas diferentes, certo? Azão, bezão, azinho, bezinho, azão com bezinho, azinho com bezão. Na mesma proporção, 25% ou 1/4. Maravilha? Vamos supor que você tenha então aqui em relação à segunda lei, que você já sabe que é em relação à segregação independente. Posso dizer também para vocês que a segunda lei é chamada de dihibridismo. Dihibridismo aparece assim, a escrita tudo junto, ou di-hibridismo, mesma coisa, tá? O que o Mendel fez aqui na segunda lei? Nós temos a geração parental e Mendel pegou uma planta que produzia ervilhas amarelas e lisa. Então, lembra que eu falei? Analisamos 2 características, ervilha amarela e lisa, e cruzou com uma planta que produzia ervilhas verdes e rugosas, né? Enrugadinha. Veja que eu coloquei ali verde e rugosa para vocês na tela. Então, verde e rugosa. E essa geração, é importante que seja uma geração parental pura, ou seja, só produz ervilha verde e rugosa, só produz ervilha amarela e lisa. Beleza? A esse ponto, o Mendel já sabia que amarela era uma cor dominante em relação a verde, que lisa era uma característica dominante em relação a rugosa. Bacana? E aí nós temos então o que? Nós temos aqui, ó, que se verde é uma característica recessiva, vou utilizar então a letra V de verde, que é a característica recessiva, Vzinho, Vzinho. Se rugosa é a característica recessiva, vou utilizar a letra R, então simbolizando que Rzinho, Rzinho é rugosa, é uma característica recessiva. Então nós vamos ter aqui que amarela e lisa, consequentemente, se ela também é pura, amarela vai ser Vzão, Vzão. Veja que eu usei agora a letra maiúscula, né? A letra Vzão, mostrando que a amarela é dominante em relação a verde, Vzinho. Professor, por que você usou a letra V? Usei a letra V porque verde é uma característica recessiva. E existe uma regra na genética que diz que de preferência você usa a letra da característica recessiva. Se verde é recessivo, então usei a letra V. Mas se de repente você preferir, professor, eu prefiro usar a letra A. Pode usar a letra A? Pode, não é, né? Não é um erro você utilizar outra letra. A letra independe, mas é importante que eu use a mesma letra para a cor. Cor amarela ou verde, estou usando a letra V. Vzão ou Vzinho, né? E para questão da textura, se é uma textura lisa ou rugosa, é importante que use a mesma letra também. Então vou usar a letra R. Se rugosa é Rzinho, Rzinho, lisa, quando eu falo de lisa pura, nós temos o Rzão, Rzão. Quando vai formar gametas, essa planta aqui, que produz ervilhas verde e rugosa, produz gametas somente Vzinho, Rzinho. Porque ela não tem outra configuração possível, só Vzinho, Rzinho. Lembrando que é sempre uma letra e outra, né? E essa planta aqui produz gametas Vzão, Rzão. Não tem outra combinação possível também. E aí nós temos então a possibilidade de fecundação desses gametas. Então eles fecundando formam uma geração filha F1. Eu chamo de geração filha 1 ou F1. E aí você vai ter aqui que 100% da geração F1 são plantas que produzem ervilhas amarelas e lisa. Vamos entender. Ela vai ficar na seguinte configuração. Vzão com Vzinho, Rzão com Rzinho. Uma vez tendo o Vzão domina o Vzinho. Então ele garante que essa planta vai produzir ervilha amarela. Uma vez tendo o Rzão, ele domina o Rzinho. Então garante que essa planta vai produzir ervilhas lisas. Lá na primeira lei, o que você fazia? Você fazia uma autofecundação dessa geração aqui, certo? Aqui você vai entender que, na verdade, essa autofecundação também acontece, só que, se eu for pensar nessa autofecundação em fazer pela distributiva, conforme a gente fazia lá na primeira lei, né, fazendo Vzão com Vzão, ali vai ficar muito complexo. Então, qual é a dica? A maneira clássica, gente, a maneira clássica é tire os gametas
de cada uma dessas plantas, entendendo que é a mesma planta, né? Então, essa planta aqui, ela produz que tipo de gameta? Sempre uma letra e outra, ó. Vzão, Rzão, mas pode produzir Vzão, Rzinho, ou Vzinho, Rzão, ou Vzinho, Rzinho. Aquela planta lá, que na verdade é a mesma, vai produzir os mesmos gametas. Lembre-se que sempre uma letra e outra. Vzão, Rzão, Vzão com Rzinho, Vzinho com Rzão e Vzinho com Rzinho. Então veja que eu tenho 4 possibilidades de gameta para cada uma dessas plantas. Se eu vou fazer uma autofecundação, é a mesma coisa que eu estivesse cruzando duas plantas. Então, se tem aqui 4 vezes 4, você vai ter a possibilidade de 16 combinações. Porque pode ser que o Vzão Rzão fecunde o Vzão Rzão, mas pode ser que ele fecunde com o Vzão Rzinho, ou o Vzinho Rzão, ou o Vzinho Rzinho, mas a mesma coisa pode acontecer com esse Vzinho Rzinho. E aí imagine a confusão que vai ficar. Então nós fazemos isso daqui na segunda lei através de um quadro chamado quadro de Pinet. O famoso quadro de Pinet, em que eu coloco os gametas de uma planta aqui na vertical, os gametas da outra planta aqui na horizontal. Então Vzão Rzão, Vzão Rzinho, Vzinho Rzão, Vzinho Rzinho. Vzão Rzão, Vzão Rzinho, Vzinho Rzão, Vzinho Rzinho. Eu digo para vocês que a segunda lei ela é trabalhosa porque montar esse quadro toma tempo. Então imagina você gastar aí uns 10 minutos para fazer um único exercício. Inviável, né? Mas para que você entenda que existem formas mais fáceis de fazer exercício de segunda lei, eu preciso que você compreenda como monta esse quadro. Então, montamos aqui os gametas, né? Vamos supor aqui da planta macho, aqui da planta fêmea. E aí, igual jogar batalha naval, coloca o dedo aqui. Quem encontra aqui? Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Coloca o dedo nessa posição aqui. Quem encontra aqui, ó? Vzão com Vzão, Rzinho com Rzão. Coloca o dominante na frente, Rzão, Rzinho. Aqui você tem Vzinho, aqui você tem Vzão. Então fica Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Aqui você tem Vzão, aqui você tem Vzinho. Então fica Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Coloca o dedo aqui, quem encontra? Vzão com Vzão, Rzão, Rzinho. E assim por diante, ó. Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Aqui tem Vzão, aqui tem Vzinho, então fica Vzão, Vzinho, Rzão com esse Rzinho aqui. E esse último aqui fica Vzão daqui com esse Vzinho que está aqui e você tem Rzinho, Rzinho. Como que fica nesse outro espaço aqui? Ah, tem Vzão com Vzinho, Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Aqui você vai ter Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. E aqui você vai ter Vzinho, Vzinho, Rzão com aquele Rzinho lá. Na última linha temos Vzão, Vzinho, Rzão com Rzinho. Temos aqui Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Aqui nós temos Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. E por último, os dois recessivos, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Está montado o quadro de Pinet. Viu que deu um pouco de trabalho, né? Não é difícil, mas é trabalhoso. Agora eu gostaria que você observasse o seguinte. Se tiver pelo menos um Vzão, vai garantir que a servilha é o que, gente? Que ela é lisa, que ela é amarela, né? Se tiver pelo menos um Rzão, vai garantir que ela é lisa. Então, essa aqui vai ser amarela e lisa. Pense comigo, se tiver pelo menos um Vzão, amarela. Se tiver pelo menos um Rzão, lisa. Então vamos ver quantas tem pelo menos um Vzão, Rzão, ó. Aqui tem Vzão, Rzão, então amarela e lisa. Vzão, Rzão, amarela e lisa. Vzão, Rzão, amarela e lisa. Tem mais? Tem. Vzão, Rzão, amarela e lisa. Vzão, Rzão, amarela e lisa. Vzão, Rzão, amarela e lisa. Temos mais duas opções agora na diagonal aqui, ó. Vzão, Rzão, amarela e lisa. Vzão, Rzão, amarela e lisa. Conta para mim quantas possibilidades nós temos aqui. 9 possibilidades em 16 dela ter pelo menos um Vzão, pelo menos um Rzão. Então, montando aqui, ficaria assim, ó. Eu tenho 9 possibilidades em 16 de ter pelo menos um Vzão e pelo menos um Rzão, certo? Tendo um Vzão, garante que ela vai ser o quê? Garante que ela vai ser amarela. Tendo um Rzão, garante que ela vai ser o quê? Lisa, certo? Agora vamos ver, se tiver pelo menos um Vzão, eu tenho essa possibilidade aqui, ó. Você vai ver que tem 3 possibilidades em 16 dela ter pelo menos um Vzão, Rzinho, Rzinho. Se ela tem Vzão, ela vai ser o quê? Amarela. Se ela é Rzinho, Rzinho, ela vai ser
rugosa. Vamos ver se tem 3 mesmo aqui, olha só. Você tem aqui um Vzão, vai ser amarela e enrugadinha, amarela e rugosa. Você tem aqui, ó, um Vzão, Rzinho, amarela e rugosa. Um Vzão, Rzinho, então amarela e rugosa. Mas eu vou ter 3 possibilidades dela ser Vzinho, Rzão. Vzinho, Rzão. Se eu montar aqui, você vai ver que vai ter também 3 possibilidades. 3 possibilidades em 16 dela ser Vzinho, Rzão alguma coisa. Vzinho, então que significa que ela vai ser verde. Vou abreviar aqui por VD. Verde e lisa, porque tem o Rzão. Então você tem aqui Vzinho, Rzão, verde e lisa. Vzinho, Rzão, verde e lisa. Vzinho, Rzão, verde e lisa. E veja que sobra uma única possibilidade em 16. Então você tem aqui uma possibilidade em 16 dela ser Vzinho, Rzinho. Nesse caso vai ser verde e rugosa. Verde e rugosa. Então você tem aqui uma possibilidade 9 para 16, 3 para 16, 3 para 16. E essa última possibilidade, uma possibilidade em 16 dela ser verde e enrugadinha. Vou montar ali ao lado para vocês, ó. Gostaria que você pensasse assim, ó. Já que a letra ela pode variar, eu posso usar letra A, letra B. Então é importante você perceber aqui o seguinte, olha só no quadro, ó. 9 possibilidades em 16, em que eu tenho a possibilidade de ter um Vzão, né, que seria dominante, um Rzão, então dominante. Posso montar aqui, ó, 9 possibilidades em 16 de ser dominante. Eu tenho 3 possibilidades em 16 de ser dominante e recessivo. Eu tenho 3 possibilidades em 16 de ser recessivo e dominante. Montei ali ao lado da tabela para vocês. E eu tenho uma única possibilidade em que as características podem ser ambas ali recessivas, né? Uma em 16 de ser recessivo. Essa é a regra que eu gostaria que você lembrasse. Perceber que toda vez que eu faço esse quadrão, então, eu tenho o quê? 9 para 3, para 1. Somando dá 16, certo? Então, dominante, recessivo, dominante, recessivo. Como que resolve um exercício aplicando esse quadrão? Isso a gente vê na sequência então, tá? Encerramos por aqui essa aula e até a próxima. Tchau, tchau!